Vamos lá, pessoal. Tudo certo aí? Então, beleza. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo evento do Série Facamp em 2023. Uhul, palmas. Palmas. Muito bom. Como um eixo temático desse ano, a gente tem o Sul Global e, por isso, trouxemos temas relativos à cooperação Sul-Sul, Sul Global e etc. Vou me apresentar. Sou o Fernando Cavalari, aluno do 4º ano de Relações Internacionais, e também sou estagiário do Série Facamp, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Relações Internacionais da Facamp. Eu gostaria de lembrar a todos que essa palestra está sendo gravada e depois vai ser disponibilizada na íntegra lá no nosso canal do YouTube, então fiquem de olho no nosso Instagram, que a gente sempre libera as publicações por lá. Sob a coordenação do curso de Relações Internacionais, o Série Facamp promove diversas atividades de estudo e pesquisa na área, que são desenvolvidas pelos alunos membros do Série com acompanhamento dos professores. Por meio dessas atividades, o Série oferece uma outra visão acerca do curso de Relações Internacionais, complementando a formação dos alunos de modo diferenciado, devido à associação dos estudos acadêmicos com a prática profissional. No começo do mês de março, a gente teve a aula magna com o professor Cunha Couto, seguindo o tópico das perspectivas de recuperação da integração latina no governo brasileiro e também, como continuidade do eixo temático sobre cooperação Sul-Sul, como eu falei, a gente trouxe hoje uma palestra sobre o artigo A Cooperação Sul-Sul como Contradádiva, reivindicações simbólicas da política externa do governo Lula no projeto Cotton Fur, escrito em coautoria pela professora Patrícia Rinaldi e pela aluna Isabela Trevisan. Muitas palmas. O artigo ele foi publicado pelo periódico Revista Monções, da Universidade Federal do Grande Dourados, que vem contribuindo para disseminar pesquisas na área de relações internacionais de uma perspectiva do Sul Global. Então, bom, vamos apresentar as nossas autoras. Primeiro temos a professora Patrícia Rinaldi, que eu acho que ninguém aqui conhece, é uma presença super inédita. A professora Patrícia Rinaldi... Imagina, não, todo mundo gosta das palestras da Rinaldi, são incríveis. Aí, ó. Maravilha. Paty, ninguém do YouTube tá ouvindo, é você. Continuando. Eu faço uma linguagem, isso. Patrícia Rinaldi, professora do curso de RI da Facamp. Ela é doutora em Ciências Políticas pela Unicamp, desenvolve pesquisas sobre cooperação internacional para desenvolvimento, economia política internacional e organizações internacionais com ênfase no Sul Global. E temos sua coautora, Isabela Trevisan, que é graduada em Negócios Internacionais pela ICN Business School e em Relações Internacionais pela Facamp. Ela é graduanda em Economia pela Facamp e atua como analista financeira com ênfase em análise e planejamento. Nós agradecemos a presença de vocês duas pela participação no nosso evento e agora eu passo a palavra para as convidadas fazerem sua exposição. Muito obrigado, uma salva de palmas, por favor. Melhor usar o microfone? Sim, senão a gente não consegue captar na gravação. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, meu nome é Isa, né? Então eu sou formada aqui pela Facamp em RI, estou me graduando em Economia agora. Atualmente eu trabalho com... Só para a gravação pegar melhor. Tá. Atualmente eu trabalho com finanças empresariais, mais especificamente com análise e planejamento na América Latina. Então, RI se apresenta diariamente para mim no meu trabalho, porque eu tenho que entender quais são os contextos políticos e econômicos que estão acontecendo na região, para entender quais são as áreas de oportunidade, quais são os desafios, e então entender como a gente pode traçar as estratégias da empresa. Mas hoje eu vim aqui a convite da professora Patrícia para falar um pouco do artigo que a gente escreveu juntas, que é a Cooperação Sul-Sul como uma contradádiva. Vocês me escutam bem? Esse artigo ele foi um desdobramento da minha formação em RI, mais especificamente do meu trabalho de conclusão de curso, que acabou se desenrolando em uma contribuição para a comunidade acadêmica de RI ao ser publicado pela revista Monções,
que, como foi mencionado, é uma revista que busca trazer temas relevantes para pensar as RIs nesse contexto dos anos 2000, pós-pandemia, e esse tema da cooperação Sul-Sul ele se torna relevante novamente agora com a eleição do presidente Lula. Então, a cooperação Sul-Sul ela foi uma agenda muito importante da política externa do Lula, e agora, nos primeiros meses desse terceiro mandato, isso já fica evidente de novo se a gente olha para as viagens para a Argentina, para o Egito, agora para a China. Então, vamos passar agora para o artigo. Quem que está com os slides? É aqui? Ah, então. Essa aí. É Lina. Eu acho que é. Peraí, aperta do. Tecnologia. Eu não sei onde é. Eu acho que não. Mas eu acho. Ah, tá ligado. Parabéns. Ah, você passa aí, Fê? Aí, foi. Legal. Você passa pra gente, então? Bom, então, antes de entrar em o que é a cooperação Sul-Sul, a gente precisa entender que no pós-Segunda Guerra Mundial foi fundada a Cooperação Internacional para o Desenvolvimento através da Cooperação Norte-Sul, como um importante mecanismo da disputa bipolar entre Estados Unidos e União Soviética. Então, através da cooperação, essas potências elas buscavam atrair os demais países para sua área de influência. Então, a cooperação Norte-Sul ela é fundada como uma relação entre um doador, um país do Norte global, que tem capacidade de prestar ajuda a um recipiendário, que é um país do Sul global, que é carente de promover o seu desenvolvimento. Um ponto importante é que quando a gente fala de Norte e Sul global, a gente não está falando de um caráter geográfico, mas sim um caráter identitário. Então, os países do Norte global, eles são países geralmente pertencentes à OCDE, países desenvolvidos, ricos e industrializados, o que reforça sua posição como doadores, em contrapartida aos países do Sul global, que são países que compartilham do passado histórico de exploração colonial, das consequências desse processo, como a pobreza, a desigualdade, e países que compartilham também a identidade de serem países em desenvolvimento, o que reforça sua posição como recipiendários. Então, a cooperação Sul-Sul ela é fundada como uma cooperação entre desiguais, na qual são enaltecidas as virtudes, a superioridade do país doador, que é visto como benevolente ao prestar cooperação a um outro recipiendário, visto como inferior e que precisa se desenvolver. Assim, por mais que não seja, dentro da cooperação Norte-Sul, não tenha uma obrigatoriedade de reciprocidade material, esses países, ao se engajarem na cooperação com os países desenvolvidos, eles não podem se abster de uma reciprocidade não material. Então, por exemplo, quando a gente pensa no contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos eles se engajavam em projetos de cooperação através da cooperação técnica ou da concessão de empréstimos a fundo perdido, que impunha que não havia uma necessidade de pagamento desses empréstimos, mas essa ajuda ela era casada à necessidade de alinhamento do Sul global ao eixo capitalista. Então, a cooperação Norte-Sul ela é uma cooperação baseada nas hierarquias. E isso fica expresso como quando eles compartilham ajuda como uma dádiva. E é por isso que no final dos anos 70, depois de anos de alinhamento político entre os países do Sul, é fundada a cooperação Sul-Sul, como uma maneira de desafiar essas hierarquias da cooperação Norte-Sul. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Eu acho que você pode baixar aqui. Boa. Ok. Então, através de algumas reivindicações, os países do Sul global eles buscam substituir esses vínculos baseados na pena, na comiseração, por outros baseados na reciprocidade e na contradádiva.
Deixa eu aproveitar o gancho que você pausou aí. A gente trouxe essa dimensão no nosso artigo, pessoal, porque vocês estão vendo que a gente está falando de uma dimensão que é simbólica, né? A Isa falou aqui de hierarquia, aquele que doa, que parece generoso, benevolente, e aquele que recebe a ajuda. Esse é um vocabulário que até hoje em RI é muito forte. Vocês, em geral, isso até está na minha cabeça, vou fazer um parênteses aqui, porque eu terminei de corrigir as provas do primeiro ano. E aí eu pedi, façam recomendações. Aí as recomendações são, os países ricos, como os Estados Unidos, a China, precisam ajudar os países pobres a resolver esses problemas, né? Então, essa mentalidade da cooperação norte-sul, essa dimensão simbólica que os países mais ricos precisam ajudar os países fortes, ela é dominante na área das relações internacionais. E a gente não está dizendo que isso é errado, né, Isa? Mas o que a gente está dizendo é, vamos olhar para essa dimensão simbólica? Quando a gente diz que os países ricos do norte global precisam fazer doações e ajudar, como que os países ricos aparecem? Eu ia falar na fita, mas isso vai denunciar a minha idade, porque a gente estava falando de idade há pouco tempo. Né? Mas como que os países ricos aparecem nas redes sociais? Vai. Nossa, que país generoso! Estados Unidos doam bilhões para a Turquia e a Síria para resgatar as vítimas do terremoto. Quem faz a doação não fica com esse caráter simbólico de generosidade, né? De uma superioridade moral. E o país que recebe a doação, ele tem que se resignar a que posição simbólica? De inferior, né? De dependência. E, obviamente, de inferioridade, porque eu sou aquele que precisa da ajuda. Eu sou aquele país que precisa da doação. Eu sou aquele país que eu não tenho autonomia para ser um doador. Então, a gente está olhando para essa dimensão simbólica, que na aula de RI a gente discute, né, como uma fonte intangível de poder. A gente está olhando para essa dimensão intangível para a gente entender, será que essas relações de cooperação entre os estados não podem ocorrer com outros registros simbólicos? Que não é esse registro simbólico do doador superior e moralmente aquele que concede a dádiva, por isso que a gente está usando essa palavra dádiva, né? Porque quando a dádiva é concedida, aquele que recebe a dádiva, ele precisa ficar numa posição de inferioridade, de humildade, né? Fica aí no seu cantinho, porque você está recebendo a dádiva, né? Então, nesse artigo, a gente discutiu essa dimensão simbólica para a gente poder olhar para a cooperação Sul-Sul e ver, será que na cooperação Sul-Sul existe uma dimensão simbólica diferente? E aí eu acho que era esse ponto que a Isa ia comentar. Bom, então, partindo, né, do que a Paty esclareceu, a cooperação Sul-Sul, ela introduz reivindicações simbólicas que visam combater essa ideia, principalmente da hierarquia presente na cooperação Sul-Sul. A primeira reivindicação é a ideia de identidade. Então, os países do Sul global, eles são países que compartilham, então, essas mazelas, né, as consequências do processo de exploração colonial, são países que estão em busca do seu desenvolvimento e também, pensando num contexto mais atual, são países que estão muito vulneráveis às reformas neoliberais e da globalização desigual. Então, a partir da ideia de identidade, a cooperação Sul-Sul, ela busca substituir essa ideia de pena, de comiseração, pela ideia de empatia e solidariedade com outros países que têm uma identidade e compartilham de experiências comuns. A segunda reivindicação, ela está ligada à ideia de parceria. Então, a partir também da identidade comum, ela abria oportunidades para que fossem compartilhados conhecimentos, experiências e tecnologias que faziam sentido de serem implementadas dentro da realidade de cada país. Então, elas eram pensadas e esboçadas em contextos semelhantes. Então, era uma forma de achar soluções comuns para problemas comuns.
A terceira reivindicação, ela é a refuta dessa ideia de relações hierárquicas e verticalizadas dentro da cooperação Norte-Sul. Então, a cooperação Sul-Sul, ela se baseia numa cooperação mais horizontal e igualitária, no qual a autonomia dos países ela vai ser respeitada. E um gancho importante de fazer aqui é que a cooperação Sul-Sul ela não se apresenta como uma substituta da cooperação Norte-Sul, mas sim como uma modalidade complementar que vai aumentar a autonomia dos países do Sul na condução do seu desenvolvimento, por exemplo, não tendo as condicionalidades, respeitando a soberania de cada país, a não interferência interna. E, por fim, a quarta reivindicação da cooperação Sul-Sul, ela diz respeito à ideia da reciprocidade, da contradádiva, que é que a cooperação Sul-Sul ela possibilitaria oportunidade e ganhos mútuos, já que os parceiros eles não eram vistos com pena ou como um lugar de inferioridade, mas sim como locais de promessa e oportunidade e a relação entre eles traria benefícios para ambos os parceiros. Aqui eu trouxe esse quadrinho que resume um pouco do que eu falei, então acho que pode passar. Obrigada. Bom, o auge da cooperação Sul-Sul foi os anos 2000, então foi o momento que a gente viu aumentar o comércio entre os países do Sul, quando novos mecanismos de cooperação foram criados, como o Banco dos BRICS, então a gente viu que estava tendo um movimento do Sul em busca de modelos alternativos de desenvolvimento que diminuíssem a dependência dos países desenvolvidos. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Deixa eu levantar. Então, a taxa de crescimento anual das exportações entre os países em desenvolvimento de 2000 a 2008, ela foi de 11%, totalizando 4,2 trilhões em 2008. A taxa de crescimento anual do investimento externo direto foi de 21%. O número de projetos de cooperação técnica entre países ele passou de 1.200 em 2000 para 1.800 em 2010. E o volume total da cooperação financeira Sul-Sul, em 2010, ultrapassou 100 bilhões de dólares. Só que, apesar dos anos 2000 eles terem sido fundamentais para consolidar, então, a cooperação Sul-Sul como uma nova modalidade, já que estava tendo um engajamento maior do Sul na utilização dela, não significa que esse engajamento, que a cooperação Sul-Sul, ela foi mobilizada de maneira homogênea pelos países. Na verdade, cada país ele tem experiências nacionais que se traduzem em políticas, em princípios, em repertórios distintos. E eles podem... e aí isso acaba resultando em diferentes práticas de cooperação Sul-Sul, que podem tanto se aproximar das reivindicações defendidas pelo Sul, com os princípios da cooperação Sul-Sul, ou se afastar. E o governo Lula ele foi fundamental para a consolidação e para enaltecer essas reivindicações da cooperação, da própria modalidade da cooperação Sul-Sul. Pode passar, por favor. Bom, antes de... Paty, quer complementar com alguma coisa? Antes de falar do governo Lula, a gente precisa entender também que, desde a implementação da cooperação Sul-Sul como uma modalidade da cooperação internacional para o desenvolvimento, o Brasil ele já se engajava nesses projetos de cooperação porque acreditava no potencial da modalidade de transformar o perfil de desenvolvimento do país. Então, com a chegada dos anos 2000, o Brasil já possuía uma policy e tradições muito marcantes no uso da modalidade. E ele se apresentava, por esse motivo, como um potencial prestador de cooperação. E aí, com a chegada, com o governo Lula, essas tradições elas foram reforçadas, mas ele também trouxe outras inovações para o uso da modalidade. Porque, para o governo Lula, a cooperação Sul-Sul ela era vista como um meio de alavancar as aspirações políticas e econômicas
como a reforma das organizações internacionais, o fortalecimento do Sul, a consolidação do Brasil como um líder desses países do Sul, e isso seria alcançado através da diversificação dessas parcerias, que ficou conhecido na diplomacia como autonomia pela diversificação. Bom, e agora eu vou contar... Bom, eu trouxe essa frase aqui do Lula, que ele disse na 13ª Assembleia da União Africana: a cooperação Sul-Sul é a um só tempo linha de defesa e força de ataque contra as assimetrias, as distorções que persistem na ordem mundial. Por isso mesmo, nossa cooperação tem que estar voltada para a capacitação de transferência de conhecimentos por iniciativas sustentáveis e respeito às prioridades e condições locais. Então, o governo Lula ele mobilizou as reivindicações da cooperação Sul-Sul de maneira bem evidente. Pode passar, por favor. Bom, a primeira reivindicação que foi evidenciada durante o governo Lula é a própria ideia de parcerias. Então, o governo Lula, é a ideia de identidade. Então, o governo Lula, ele se identificava e ele sinalizava isso, que o Brasil era um país em desenvolvimento. E aí eu trouxe essa fala do Amorim durante a cúpula do G77, sediada no Brasil, que demonstra essa identidade do Brasil. É uma honra muito especial para o Brasil sediar esse encontro. Isso fica claro na prioridade conferida aos países em desenvolvimento e muitas iniciativas internacionais empreendidas pelo governo do presidente Lula. Enfrentamos os mesmos problemas sociais e econômicos fundamentais. Continuamos compartilhando o interesse vital em tornar o sistema internacional mais favorável ao desenvolvimento. Um outro exemplo dessa identidade do Brasil como país em desenvolvimento é a própria oposição do governo à entrada do Brasil na OCDE, que é conhecida como o Clube dos Países Ricos. Então, para entrar na OCDE, o Brasil ele ia ter que internalizar um conjunto de normas econômicas liberalizantes e ele ia ter que estreitar ainda mais a sua relação com os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, os países membros da União Europeia. E isso divergia diretamente do princípio da autonomia, presente na cooperação Sul-Sul, e também da ambição do Brasil de se tornar um líder dos países do Sul. Uma segunda reivindicação que ficou bastante evidente também no governo Lula é a ideia das parcerias. Então, o governo Lula ele defendia que o Brasil era, de fato, um parceiro do Sul e poderia contribuir com os demais parceiros através do compartilhamento de oportunidades que seriam criadas em contextos similares ao dos demais países em desenvolvimento. Eu trouxe aqui essa fala do Lula, no qual ele sinaliza essa... Ai, não, peraí. Volta um pouquinho. Então, assim, o Brasil ele sinaliza que ele quer se engajar com os países do Sul, sendo um parceiro que tem condições de contribuir com soluções pensadas em contextos similares e desenvolvidas, soluções desenvolvidas para problemas comuns. Então, o Brasil ele se engajava bastante na cooperação para a educação, então, com os programas de alfabetização, de saúde, no combate a HIV e a AIDS, também na área dos biocombustíveis, pensando no etanol e no biodiesel, entre outras. E uma outra reivindicação que também foi bastante marcante no governo Lula é a própria a ideia de ir contra as hierarquias, as relações hierárquicas e verticalizadas da cooperação Norte-Sul. Então, o governo Lula ele defendia a cooperação mais horizontal e igualitária. Agora sim, como essa fala que eu trouxe aqui, do prefácio do documento oficial sobre cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional, o governo brasileiro ele entende que a cooperação para o desenvolvimento não se resume
a interação entre doadores e recebedores. Entendemos-las como uma troca entre semelhantes, com mútuos benefícios e responsabilidades. Então, aqui, essa refuta ao conceito de doadores e recipiendários é um outro exemplo do porquê o Brasil não poderia entrar na OCDE, porque o governo Lula se posicionou contra a entrada do país. E aqui também fica claro uma outra reivindicação, que é a ideia dos benefícios mútuos, ou da reciprocidade. Então, com a cooperação Sul-Sul prestada pelo Brasil, os países eles não eram vistos como inferiores, mas sim como locais de promessa e oportunidade, e a relação ela traria benefícios para ambos os países. Então, quando a gente pensa na questão dos benefícios mútuos, um exemplo que bem conhecido é em relação à internacionalização das empresas brasileiras. Então, os projetos de cooperação Sul-Sul prestada pelo Brasil, eles eram um mecanismo através do qual a política externa ela conseguiu internacionalizar uma grande quantidade de empresas que foram mobilizadas nos projetos de cooperação. Então, por exemplo, é o caso da Petrobras, da Vale, da Fiocruz, da Embrapa, que a gente vai falar com o projeto Cotton For. E essas empresas elas foram beneficiadas porque, com os projetos, elas tinham acesso a novos mercados e também elas tinham condição de se consolidar ainda mais no cenário internacional. Então, a política externa do governo Lula, através desses elementos, ela contribuiu para que as reivindicações da política da cooperação Sul-Sul fossem ainda mais reforçadas no cenário internacional. Só que tem alguns elementos que eles também foram ocultados ou eufemizados, e é importante a gente falar sobre eles, não para descredibilizar a importância da modalidade, mas só para entender como a política externa ela lidou com esses desafios. Então, o primeiro deles é em relação aos diferentes graus de desenvolvimento. Então, o Brasil, ele é, sim, um país em desenvolvimento, mas ele é um país em desenvolvimento que está em patamares diferente da maior parte dos países do Sul. Então, foi questionada essa ideia das assimetrias existentes dentro do próprio Sul. A política externa brasileira, ela buscou combater essa ideia de assimetrias com base na ideia de complementariedade, ou seja, são justamente essas assimetrias que são responsáveis por tornar as economias dos países parceiros complementares. Então, essas assimetrias elas possibilitavam que o Brasil ofertasse soluções para problemas comuns, como eu já comentei. Um outro ponto que foi eufemizado também foi a questão dos ganhos mútuos, porém desiguais. Então, por exemplo, no ponto da internacionalização das empresas brasileiras, foi bastante questionado as assimetrias em relação às empresas dos próprios países parceiros. E a política externa lidou com essa situação através das próprias reivindicações da cooperação Sul-Sul, que tem a ideia da solidariedade, tem a ideia da oportunidade e tem os benefícios mútuos. Então, o Brasil estava contribuindo para o desenvolvimento de setores considerados estratégicos nesses países, mas, ao mesmo tempo, ele também seria beneficiado pela parceria. Então, essas assimetrias, elas contribuíam e incentivavam a cooperação ao invés de reforçar as hierarquias. E, por fim, um último elemento que foi eufemizado é a ideia da visão de desenvolvimento buscada por esses países ela ser muito modernizadora. Então, se foi questionado esses efeitos deslocadores da visão de desenvolvimento buscada por esses países. Então,
quando a gente fala do desenvolvimento e da modernização da agricultura, da Revolução Verde, a gente também tem que questionar sobre a exclusão da agricultura familiar, dos pequenos produtores, ou em relação às grandes obras de infraestrutura, a gente tem que questionar sobre o impacto na biodiversidade que elas causam, sobre a exclusão, sobre a violação dos direitos humanos de povos indígenas ou de minorias, em relação também a esse desenvolvimento ele ser muito calcado na utilização de combustíveis fósseis, o que reforça a crise climática. Então, esses projetos eles trouxeram sim soluções, mas uma coisa que a gente discute é que a gente precisa questionar também esses efeitos deslocadores do desenvolvimento. E agora eu passo a palavra para a Paty. Eu também vou ficar de pé, porque eu detesto falar sentada, gente. Ainda que essa cadeira é fixa, se ela fosse de rodinha, eu ia detestar mais ainda. Então, pessoal, eu primeiro vou quebrar o protocolo para agradecer a Isa, porque eu acho que a nossa parceria de pesquisa teve tudo a ver com o regime simbólico da cooperação Sul-Sul, né, Isa? A gente até inverteu as coisas aqui, porque essa discussão que a Isa apresentou do regime simbólico, dessas diferenciações entre cooperação Norte-Sul, Sul-Sul, foram coisas que eu discuti na minha pesquisa de doutorado. E o que a Isa queria discutir na monografia dela, ela queria discutir algum projeto do Brasil na área de desenvolvimento, me corrija se eu estiver errada. Né? Ela estava muito com a questão do Bolsa Família também na cabeça, né? E aí a gente conversando, a gente se debruçou nesse projeto entre o Brasil e 4 países da África que se chama Cotton For. Já ouviram falar desse projeto? Não? Passa para mim, por favor. Sim, a Pamela no mínimo, Fernando, Thalisson precisam dizer que sim, né? Quem fez temas já tem uma ideia desse projeto. Eu acho que a monografia da Isa é um dos trabalhos mais inovadores para discutir esse projeto de cooperação sul-sul entre o Brasil e esses 4 países da África, que é o projeto Cotton For. No trabalho de monografia de pesquisa, né? A Isabela fez o levantamento desses projetos e a gente tem muitos trabalhos técnicos sobre o projeto Cotton For. Por que a gente tem muitos trabalhos técnicos? Porque, basicamente, esse projeto visava pegar as tecnologias que o Brasil já tinha desenvolvido no setor do algodão, principalmente tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, que é uma das maiores empresas de desenvolvimento tecnológico agrícolas do mundo, né? E esses 4 países, Benin, Burkina Faso, Chad e Mali, né, que estão aqui nessa regiãozinha, né? Então, Benin, esse paísinho aqui, Burkina Faso, Mali e o Chad um pouco mais afastado e aqui insular. O Togo entra no projeto na sua segunda fase, mais para frente. Então, a gente se concentrou nos 4 países originais. Por isso, Cotton For mais Togo. Porque são 4 países que, como vocês podem meio que imaginar pelo nome, são países que hoje passam por questões relacionadas a guerras civis, a pobreza, problemas de desenvolvimento, problemas de mudança climática. E, basicamente, o principal foco econômico desses países é a produção de algodão. Mas esses países eles não conseguem colocar o algodão que eles produzem, que é um dos melhores algodões do mundo, no mercado internacional. E vocês sabem por quê? Porque eles não conseguem superar as barreiras tarifárias e não tarifárias e todas as medidas protecionistas que a Europa e os Estados Unidos colocam nas suas produções de algodão. E são países que, devido a uma diplomacia pouco desenvolvida, eles não conseguem bater na porta da Organização Mundial do Comércio e acusar os Estados Unidos e a União Europeia de distorção comercial, para que esses países possam efetivamente crescer e se desenvolver por meio da indústria do algodão. Só que no ano de 2005, o Brasil, que daí, né, é um país em desenvolvimento com um porte muito maior, que foi isso que a Isa mencionou, né? O Brasil levou um caso contra os Estados Unidos na OMC.
acusando que os Estados Unidos estavam adotando práticas distorcivas e que estavam prejudicando o comércio brasileiro de algodão. E o Brasil ganhou a causa. E foi uma vitória histórica, não só para o Brasil, mas para todos os países em desenvolvimento. Porque isso simbolizava para todos os países em desenvolvimento que tentam exportar algodão, né, in your face, USA, né? Vocês ficam aí promovendo que tem que ter livre comércio, que tem que liberalizar, mas por que não liberalizar os setores em que os países em desenvolvimento são competitivos? E aí, com essa vitória do Brasil, esses 4 países que tentavam de forma muito tímida na OMC trazer, né, uma atenção internacional para a causa deles, eles batem na porta do Brasil e dizem: Brasil, vamos surfar na vitória que vocês tiveram e vamos fazer um projeto de cooperação Sul-Sul para que nós, 4 países, possamos agora aproveitar esse contexto e ganhar mais competitividade na indústria do algodão? E aí o governo Lula, mediado pelo então ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, falou: então tá bom, a gente vai pegar o dinheiro que a gente ganhou dos Estados Unidos na OMC, porque os Estados Unidos tiveram que pagar uma multa para o Brasil. Vamos pegar esse dinheiro e vamos investir esse dinheiro num projeto de cooperação Sul-Sul para que esses 5 países, os 4 países do Cotton For mais o Brasil, possam trocar experiências na indústria do algodão. Veja que eu falei em trocar experiências, porque o Brasil tem uma indústria muito mais desenvolvida do que desses 4 países, que basicamente produzem algodão em pequenas propriedades, né, de agricultura familiar. E no Brasil o algodão é uma mega indústria mecanizada na vibe da Revolução Verde, que todo mundo já está discutindo agora em temas, certo? Muito bem. Então, passe para mim, Pamela, por favor. Então, o projeto Cotton For se inaugura no ano de 2009. Nessa ideia de ser um projeto de cooperação horizontal, ou seja, não é o Brasil que vai chegar e vai dizer o que esses países da África vão ter que fazer. Porque se o Brasil chegasse dizendo o que eles tinham que fazer, ia ser cooperação Sul-Sul? Não ia. Porque essa ideia vertical, eu sou superior, eu tenho conhecimento e eu vou dar o conhecimento para você, é uma prática de que tipo de cooperação? Norte-Sul. Então, o que o Brasil, junto com esses 4 países, né, propôs? Vamos fazer um projeto de cooperação horizontal em que nós vamos desenvolver tecnologias para aumentar a produtividade do algodão, mas a gente vai produzir essa tecnologia juntos. Os técnicos brasileiros, junto com os técnicos de cada um dos países, a gente vai trocar o que a gente conhece, usando os saberes locais dos países africanos, usando as tecnologias da Embrapa, e a gente vai criar uma tecnologia conjunta para produzir algodão nesses 4 países. E tudo isso foi feito, eles escolheram a estação experimental de Sotuba, que fica no Mali, para ser justamente esse centro de produção dessas tecnologias em conjunto. Então, uma proposta ambiciosa, né? Porque não é muito mais fácil a gente dizer: toma, tá aqui a tecnologia da Embrapa, pega ela aí para você. Mas por que então a escolha foi a escolha desse quadro simbólico da cooperação Norte-Sul, em vez de Norte-Sul, Sul-Sul? Aí a gente precisa entender um pouco a concepção do projeto. Passem para mim, eu estou dando trabalho para vocês com a câmera, né? Desculpa, eu vou tentar ficar paradinho. Onde vocês querem que eu fique? Sair da câmera agora. Tá bom, eu vou ficar aqui. Tá bom. Então, a construção diplomática do projeto foi muito importante. E para construir essa horizontalidade, esse compartilhamento de soluções conjuntas, isso tomou muito tempo de negociação. Então, o primeiro desafio da cooperação Sul-Sul precisa ter tempo e paciência diplomática. Porque se você quer fazer um projeto de cooperação Sul-Sul assim, rápido, o que vai virar? Imposição. Quem sabe mais impõe quem sabe menos, né? Então, eles demoraram muito tempo para construir esse ambiente de horizontalidade, de compartilhamento de soluções.
E esse foi o principal diagnóstico dos diplomatas e técnicos brasileiros. Eu trouxe aqui uma frase para vocês do Ministério das Relações Exteriores falando como foi a negociação entre esses países. Então, o MRE disse o seguinte: as negociações com os países africanos eram demoradas. Eles tinham uma dificuldade de entender a abordagem brasileira. Estavam acostumados a ouvir um pacote pronto. Sabe vocês, quando a gente pergunta as coisas e vocês querem que o professor dê a resposta? Ai, fala aí a resposta, né? E, infelizmente, os países da África estão muito acostumados a fazer cooperação com os países desenvolvidos que trazem o pacote pronto. Ai, vamos combater a pobreza? Vamos. Tá aqui o pacote pronto, implementa. E a proposta do Brasil é: a gente não vai levar um pacote pronto, a gente vai construir um pacote juntos. Então, para construir um pacote juntos, todo mundo precisa contribuir com o processo de construção tecnológica. Então, esse foi o primeiro desafio. E, felizmente, a diplomacia brasileira, e aí muito com essa capacidade do Celso Amorim de criar conexões, né, aceitou que o ritmo ia ser mais devagar para construir uma visão conjunta e não trazer um pacote pronto. E, né, eu trouxe aqui uma citação da contraparte do Mali e como eles absorveram essa proposta brasileira, né? Então, aqui uma citação do Mali diz o seguinte: os brasileiros nunca vieram para se impor, vieram como parceiros iguais. Eles disseram que vieram para trocar. Isso é muito importante. É diferente dos outros países que dizem: faça aquilo. Então, veja aqui a concretização prática daquilo que a Isa falou como o regime simbólico do Amorim e do Lula em construir parcerias horizontais, né? Então, essa postura intangível das imagens, da liderança, de construir um projeto conjunto, essa foi a essência do projeto Cotton For. E por que isso deu certo? Por conta de 3 coisas que foram inovadoras na maneira como esses 5 países construíram esse projeto. Pode passar aí, Pamela, por favor. Primeiro, a Embrapa, que foi a empresa brasileira que liderou a parte tecnológica, ela teve que fazer um esforço muito grande para não impor a tecnologia, porque seria a coisa mais fácil de fazer. Ainda mais falando com engenheiro, né, gente? Eu só tenho uma audiência de RI, então eu estou em casa, né? Então, teve que ter um esforço muito grande da Embrapa, principalmente dos técnicos e dos engenheiros, para não vir com um pacote pronto. E aí é por isso que o Di Stefano, que era o técnico-chefe da Embrapa, responsável pelo projeto, ele focou muito nessa ideia de criar um modelo mental. Se a gente vai fazer um projeto de desenvolvimento, a primeira coisa que a gente precisa pensar é no modelo mental. Em vez da gente pensar e ir direto para a discussão das fontes tangíveis, vamos criar um modelo mental antes. E foi isso que ele fez, né? Ele disse, pela primeira vez, então realmente foi inovador para a Embrapa também. A Embrapa nunca tinha trabalhado dessa forma, né? Pela primeira vez, tivemos que trabalhar um modelo mental, uma forma de pensar social, antropológica e tecnológica. Então, a tecnologia não é neutra, é isso que ele está dizendo. A tecnologia, ela vem com processos antropológicos, sociais, então a gente vai ter que criar esse modelo mental juntos, né? Então esse foi um esforço importante da Embrapa, não se colocar como uma empresa que tinha todas as soluções tecnológicas, mas pensar a tecnologia como um modelo social e antropológico. Por isso que quem faz RI tem que saber um pouco de antropologia também. Depois, a ideia de reciprocidade por meio das capacitações. Então, a ideia era criar programas de capacitação, aprender juntos. E esses programas foram muito importantes. A ideia de aprender juntos e ensinar, não ensinar num tom professoral, então os técnicos da Embrapa aqui em cima e todos os demais técnicos dos países africanos embaixo, mas aprender por meio de capacitações. Vamos para o campo e vamos aprender juntos. E aqui eu trouxe uma frase para vocês de um técnico do Chad, que disse o seguinte: quando você treina alguém, é uma tremenda riqueza que você dá para a pessoa. Dar dinheiro não é nada. Por que ele está dizendo isso? Porque geralmente os projetos de cooperação norte-sul são pacotes de dinheiro. Está aqui o dinheiro para você fazer essa coisa.
E no caso do projeto Cotton For, não foi uma doação em dinheiro, foi a ideia, vamos aprender juntos? Vamos criar um curso juntos para a gente aprender como o solo funciona, como a gente planta o algodão, como a gente lida com as pragas, como a gente desenrola isso na agricultura familiar para os meios de subsistência. Então, a ideia é de aprender juntos, né? Por isso que essa coisa de dar dinheiro não é nada é muito importante, né? E às vezes tudo que a gente pensa é, doações, vamos dar dinheiro, vamos fazer um fundo de financiamento para que tenha dinheiro para tal coisa, né? Todo mundo aqui já sugeriu algum fundo em algum momento, certo? A cara da Laís, nunca fiz isso, né? Mas o que a Cooperação Sul-Sul traz é dar dinheiro não é nada. Quando a gente pensa realmente em projetos de desenvolvimento, muitas vezes aqueles projetos que não passam pelo vínculo monetário são mais bem-sucedidos, né? E por último, essa ideia de aprender juntos, de horizontalidade. A Embrapa criou um conceito de famille forgeron, né, que traduzindo do francês é família de ferreiros, que é uma concepção muito importante para as culturas desses 4 países do projeto Cotton For. Por que a ideia de família? A ideia de família no sentido de que nós vamos aprender juntos nesse projeto. E a ideia de ferreiros, porque a ideia do ferreiro é a ideia daquele que constrói a ferramenta. Então, a ideia de que não seria um projeto imposto, mas que eles construiriam as ferramentas juntos. Incrível, né? Muito incrível. Mas nem tudo são rosas e flores, né? Foi o que a Isa mencionou, que a gente tem que olhar para os aspectos ocultos da cooperação Sul-Sul também, né? Esses são os aspectos evidentes. Realmente, um outro modelo mental completamente diferente da cooperação Norte-Sul. Mas todo modelo mental ressalta algumas coisas, mas ele esconde outras coisas. Então, no nosso artigo, né, Isa, a gente também foi olhar o que estava escondido. Porque essa coisa bonita está em todos os relatórios oficiais do Brasil, do Cotton For, a Embrapa. Mas, né, para fazer um bom trabalho científico, que foi isso que a gente se propôs a fazer, não dá para olhar só para o lado bonito. O que está sendo escondido por esse modelo mental? E aí a gente levantou alguns elementos, eu queria trazer para vocês 2 desses elementos que ficaram ocultos. Pode passar. Tem 2 elementos problemáticos para a gente pensar e que são 2 desafios para a gente consolidar a cooperação Sul-Sul efetivamente como um modelo dominante de cooperação, porque a cooperação Sul-Sul não é um modelo dominante, certo? Quando vocês pensam em soluções para os problemas, vocês nunca pensam nesse mapa mental da cooperação Sul-Sul, né? É sempre o país rico ajudando o país pobre. Então, quais são os desafios para a cooperação Sul-Sul se tornar dominantes, né? A gente ressaltou alguns, eu trouxe aqui para vocês 2 pontos que a gente trouxe no nosso artigo. Um deles é que o Sul Global não é homogêneo. O Sul Global é extremamente heterogêneo. A heterogeneidade traz algumas vantagens. Como a Isa mencionou, traz complementaridade, né, Isa? Quando a gente tem partes que são diferentes, elas se complementam. Mas, quando a gente fala de assimetrias econômicas e de desenvolvimento, os projetos de cooperação Sul-Sul podem reforçar certas hierarquias, assim como a cooperação Norte-Sul. Então, por exemplo, olhando a implementação do projeto, um dos princípios da cooperação Sul-Sul é: vamos usar a indústria local e vamos usar produtos locais, para a gente não ter que gastar dinheiro trazendo tecnologia do norte global. Aí eles fizeram um levantamento por um processo de licitações, inclusive foi a ONU, o Programa de Desenvolvimento da ONU, que cuidou das licitações. Então, nós precisamos de trator, de sementes, de defensivos agrícolas, de manuais, a gente precisa imprimir manuais técnicos. Nada disso foi contratado em países africanos. Nenhum país africano conseguiu vencer as licitações do projeto. Não dava nem para imprimir papel nos países africanos. Nenhuma empresa africana de impressão de papel conseguiu se mostrar competitiva o suficiente para imprimir as brochuras do Cotton For. E nesse processo, né, Isa, a gente entrevistou, né,
um dos técnicos da Embrapa envolvido diretamente do projeto. Ele falou, não tinha uma papelaria nos países africanos do Cotton For que pudessem imprimir as brochuras do Cotton For. Da onde que as empresas contratadas vieram? Do Brasil, né? Então, das 15 licitações que foram feitas entre 2010 e 2012, que foram as licitações que a gente mapeou, todas elas foram vencidas por empresas brasileiras. Nenhuma empresa africana foi competitiva. Aí a gente pode dizer, tudo bem, continua a cooperação Sul-Sul, né? Porque os produtos vieram dos países do Sul global. A gente podia ter trazido da Europa, dos Estados Unidos, foram as empresas brasileiras. Só que o Brasil reportou esse processo? O Brasil não reportou esse processo. Se você olha os relatórios oficiais, o Brasil não faz nenhuma menção ao fato de que quem foram as empresas beneficiadas pelo Cotton For? As empresas brasileiras. Então, é um projeto que gerou demanda para o Brasil. E assim, da perspectiva da cooperação Sul-Sul, tudo bem, porque primeiro, a gente buscou uma empresa africana. Não tinha. Segundo, a gente acabou usando uma empresa do Sul Global. E terceiro, a cooperação Sul-Sul diz que tem que ter benefícios mútuos. Então, não é que o Brasil não podia ganhar com Cotton For. O Brasil tinha que ganhar com Cotton For para seguir o princípio da cooperação Sul-Sul. Mas por que esse não foi um problema relatado? Por que esconder esse problema? Vocês não acham que isso enfraquece a legitimidade da cooperação Sul-Sul? E enfraquece muito, porque daí os países do Norte Global vão dizer, olha aí, o Brasil fica falando mal da gente, mas olha o Brasil usando a cooperação Sul-Sul para... E tem várias análises para fazer subimperialismo na África. Não faz sentido? Então, esse é um problema que o Brasil precisa aprender a lidar. E esse novo governo Lula vai precisar aprender a lidar com esse processo. Segundo processo, como a Isa já comentou, a cooperação Sul-Sul muitas vezes não questiona o que a gente entende por desenvolvimento. O que a gente entende por desenvolvimento hoje? É a visão ocidental de desenvolvimento capitalista, certo? O que é desenvolvimento? É ter indústria, é ter tecnologia. Só que para isso, o que a gente vai precisar fazer mesmo? A gente vai ter que destruir a nossa casa, que é o planeta Terra, né? Infelizmente, Laís, os projetos de cooperação Sul-Sul dessa época não questionavam nem um pouco o padrão de desenvolvimento. Era o padrão de desenvolvimento imposto pelos países do Norte Global capitalistas desde o século XVII. Né? E isso também é um problema, porque se os países do Sul Global querem usar a cooperação Sul-Sul para ganhar mais autonomia, a gente precisa questionar a visão de desenvolvimento que os países do Sul Global importam do Norte Global. E se a gente olha para a visão de desenvolvimento do Cotton For, né, a gente colocou no nosso artigo que o Cotton For enquadrou os problemas agrícolas dos países do C4 da mesma forma que a cooperação Norte-Sul. Uma visão de baixa produtividade das famílias camponesas. Então, assim, por que Benin, Mali, Chad, Burkina Faso não se desenvolvem? Porque não tem indústria, porque não tem produção em larga escala, altamente mecanizada. Mas isso faz sentido para a realidade desses países? São países que basicamente trabalham com pequenas famílias camponesas de agricultura familiar. É isso, gente. Eu acho bem simbólica essa foto, né? Então, uma outra coisa que a cooperação Sul-Sul precisa pensar é, se a gente quer fazer um modelo de cooperação e desenvolvimento que não reproduza a desigualdade do Norte Global, então a gente primeiro precisa questionar o conceito de desenvolvimento que vem do Norte Global. E, infelizmente, esse projeto não fez isso. Então, para terminar, porque a gente já está um pouco no adiantado da hora, a gente queria, né, Isa, pedir para vocês lerem o artigo, né? Tá lá, a revista Monções é uma revista aberta, é a ideia de conhecimento horizontal, então vocês não vão precisar pagar por esse artigo, é só baixar lá no link, né? E eu acho que o mais importante, né, Isa, pensando agora,
incentivar vocês a pesquisarem esses temas dentro da cooperação Sul-Sul. Eu estou quase convencendo o Gabriel, por exemplo, né, Gabriel? Porque, infelizmente, né, a partir de 2015, a cooperação Sul-Sul perdeu muito espaço no mundo e, especificamente, muito espaço dentro da política externa brasileira, né? O governo Temer, por exemplo, enfraqueceu muito e o governo Bolsonaro tinha claramente uma agenda anti-cooperação Sul-Sul. Né? O foco da política externa do governo Bolsonaro era a cooperação Norte-Sul. Inclusive, para o governo Bolsonaro, o Brasil se identificar como Sul global era um problema. Por isso, a Isa comentou da entrada do Brasil na OMC. Né? Porque se eu sou um país rico, eu tenho que fazer parte do clube dos ricos. Então, eu tenho que fazer parte da OCDE. Essa é uma das agendas que o governo Lula vai ter que definir, porque o processo está caminhando, né? Então, a gente queria, com essa palestra, né, divulgar a nossa pesquisa, e eu acho que principalmente divulgar o trabalho que veio da monografia da Isa, que é uma pesquisadora ímpar, né? E poder também incentivar, né, a nossa comunidade de RI aqui dentro da FACAMP para talvez pensar as RI um pouco diferente do modelo dominante, que é o modelo Norte-Sul, e pensar um pouco em como a gente constrói as relações internacionais dessa perspectiva Sul-Sul, né? Infelizmente, esse semestre a gente tem um grupo de teoria decolonial que, sem dúvidas, vai dar continuidade a esse debate. Da minha parte era isso, Isa. Você tem mais alguma coisa? Não, só queria também agradecer pela parceria. E, mais uma vez, reforçar para vocês lerem. É um artigo bem legal mesmo. Acho que vocês vão gostar. E isso aqui foi só um pedacinho de tudo que a gente falou lá. Mesmo. Então, era isso. Se vocês quiserem fazer perguntas, comentários, se não tiverem muito famintos, a gente pode pegar algumas perguntinhas de vocês. Uns minutinhos, pode ser? Tá bom, obrigada, pessoal. Perfeito, muito obrigado, queridas apresentadoras, professora Isa, foi ótimo. A gente vai pegar, então, de 2 em 2 perguntas, e aí depois a gente passa a palavra para vocês responderem, tá bom? Quem tiver pergunta, por favor, só levantar a mão e a gente leva o microfone, tá? Bom, obrigada pela exposição do conteúdo, eu adorei. Meu nome é Sabrina e eu queria perguntar se o governo Lula tem alguma proposta em relação à integração das culturas e como que poderia ser feita essa identidade mútua assim do Sul numa época que a gente está tão globalizado e que a internet, assim, não sei se praticamente inviabiliza, mas deixa a cultura do Norte muito mais forte sobre a nossa cultura nacional. Prazer, eu sou o Gabriel. Eu tenho uma pergunta, mas pedir um comentário para vocês em relação. Estava conversando com uma amiga minha, Camila, ela é líder do Harmony, por exemplo, e a gente estava pensando em como a gente consegue relacionar a cooperação Sul-Sul à economia ecológica. E aí vocês mencionaram aquela questão de visão modernizadora. Eu queria saber se isso é um aspecto geral da cooperação Sul-Sul. Ela está sempre ligada aos moldes clássicos de desenvolvimento. Ela não apresenta nenhum tipo de reforma do que como a gente pensa desenvolvimento. Se a gente pensa não só no desenvolvimento sustentável nos moldes da ONU, mas no desenvolvimento ecológico, em harmonia com a natureza. Isso é algo que pode vir em outras faces da cooperação Sul-Sul, ou a cooperação Sul-Sul está sempre ligada às questões de desenvolvimento clássicas? Não pode. Depois você comenta que você tem coisas para dizer sobre isso. Eu pego aqui. Bom, vamos falar da Sabrina primeiro, que falou da questão cultural, né, Sabrina? Esse sempre foi um desafio para o Sul Global, a heterogeneidade, né? Quando a gente fala do Sul Global, a gente não está falando de uma matriz muito homogênea, como a gente define o Ocidente, né? Com essa matriz branca, cristã, né? Quando a gente fala do Sul Global, realmente não existe esse elemento unificador dessas identidades. Isso sempre foi um desafio,
desde lá da Conferência de Bandung, que foi a primeira grande conferência, né, que articulou politicamente o Sul Global, essa questão cultural já estava posta. Mas a ideia seria achar uma unidade na diversidade cultural do Sul Global. Então, a proposta do Sul Global não é a proposta de criar uma identidade homogeneizadora como o Ocidente, né? Então, a ideia não é criar, sei lá, um Oriente, né? Para quem gosta dessas discussões, vale a pena até ler o Orientalismo do Eduard Said, né? Que é uma contribuição importante também para o debate, né, do Sul Global. Então, a ideia seria como a gente cria uma identidade nessa diversidade, como a gente cria uma identidade nessas diferenças de cultura, de religião, de idioma, de povos, né? Um dos caminhos que foram utilizados é o respeito à soberania. Isso é muito utilizado. Então, todos os projetos de cooperação Sul-Sul precisam respeitar a soberania externa de júri dos países envolvidos. Para a China, por exemplo, esse é um princípio mais importante da cooperação Sul-Sul chinesa, né? Nós vamos respeitar a soberania. Tanto que o acordo mediado pela China, né, que foi o acordo da semana passada entre Irã e Arábia Saudita, foi um acordo que a China costurou dentro dos princípios da cooperação Sul-Sul. Vale até a pena vocês lerem o discurso, o press release da China falando desse acordo, né? Que é um acordo horizontal que visa trazer o diálogo entre duas potências importantes do Sul Global. A China, como essa mediadora do Sul, meio que cutucando, olha, se os Estados Unidos mediassem, os Estados Unidos não iam ter o sucesso que eu, um país do Sul Global, tive em mediar esse acordo. E o respeito à soberania, né? Porque se a gente pegar em termos culturais, em termos políticos, agenda de direitos humanos, né, entre esses países é bastante problemática, né? Por isso que alguns até criticam a cooperação Sul-Sul, como a Isa trouxe, né, de hipócrita, né? A cooperação Sul-Sul protege regimes autoritários, protege governos que violam sistematicamente os direitos humanos, porque é uma coisa difícil de conciliar. Então, eu acho que essa questão da identidade é sempre um problema em construção, né? Porque não há essa proposta de criar uma identidade unificadora do Sul Global, como a gente tem o Ocidente, por exemplo, né? Mas eu acho que isso conecta com a pergunta do Gabriel nesse sentido. Cooperação Sul-Sul só enxerga o desenvolvimento em moldes clássicos? Então, Gabriel, não. A gente tem várias iniciativas interessantes que partem de uma visão não antropocêntrica para fazer projetos de cooperação Sul-Sul. Mas, infelizmente, eles não são os projetos mais destacados. Os projetos destacados, em geral, eles partem de uma visão tradicional do desenvolvimento. Então, o Cotton For é um deles, né? Os projetos financiados pelo Fundo dos BRICS também partem muito dessa visão modernizadora de desenvolvimento. Então, os projetos mais destacados ainda estão dentro dessa visão tradicional modernizadora. Mas a gente tem muitos projetos interessantes que partem de uma visão não antropocêntrica e que visam questionar o desenvolvimento. Bolívia, por exemplo, é um dos países que lideram os projetos de cooperação Sul-Sul de uma perspectiva do etnodesenvolvimento, do ecodesenvolvimento, que daí eles estão reconstruindo a noção de desenvolvimento a partir dos saberes tradicionais e das visões cosmológicas dos povos originários, por exemplo, né? Então, a Bolívia tem vários projetos de cooperação Sul-Sul interessantes nesse sentido, né? Eu acho que para o Brasil vai depender muito de um envolvimento maior da sociedade civil nesses projetos, porque a cooperação Sul-Sul brasileira sempre foi muito estatal. Mas o governo Lula agora diz que vai abrir mais esses projetos de cooperação Sul-Sul para a sociedade civil. E agora com o nosso recém-criado, né, Ministério dos Povos Indígenas, está na agenda da ministra Sônia capitalizar a cooperação Sul-Sul entre diferentes povos indígenas, para avançar nos projetos e nas pautas ambientais. Eu recomendo para vocês a leitura de um dos últimos relatórios que a plataforma Cipó, que é um think tank liderado por pesquisadoras brasileiras, lançou no mês passado, que justamente discute como mobilizar a cooperação Sul-Sul de uma perspectiva do etnodesenvolvimento
para o combate das mudanças climáticas. Então, existem outras visões, mas elas ainda são visões alternativas ao mainstream. Infelizmente, ainda a visão é muito do desenvolvimento tradicional. Beleza? Isso. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Diga, Caio. Oi, meu nome é Caio. E eu fiquei com uma certa curiosidade em relação a esses processos de licitação. Eu gostaria de saber se no artigo explora um pouco mais eles e se não, onde que eu posso encontrar informações do por que exatamente o que faltava para essas empresas africanas conseguirem essas licitações, licitação por licitação. Esse eu vou deixar para a Isa resolver, porque ela que teve a coragem de abrir licitação por licitação e ver o que tinha lá. Você pode consultar esses processos de licitação no site do PNUD, que foi quem intermediou a contratação das empresas para a prestação desses serviços. Mas, recentemente, quando a gente escreveu o artigo, eu entrei de novo nesse site e já estava um pouco mais incompleta a quantidade de informações lá, mas você pode consultar na minha monografia, é possível isso? Você pode consultar lá. E pensando no que faltava para essas empresas elas conseguirem passar, eu acho que é um pouco do que a Paty comentou. Às vezes não é só o que faltava, mas faltava a empresa em si. Elas não tinham empresas que forneciam os serviços necessários, ou às vezes a questão também delas terem a capacidade de prover os serviços necessários, né? Mas nas licitações do PNUD, se você acessar, consegue ter mais detalhes sobre isso. Mas uma coisa interessante, Caio, é que os detalhes técnicos da escolha e da exclusão não são públicos. A gente ficou sabendo com essa entrevista do técnico da Embrapa, que daí, olha o pulo. Por que eles escolheram o PNUD? Para justamente garantir a neutralidade dos processos de licitação. Então, uma agência da ONU, o PNUD, vai ficar responsável por essas contratações para não favorecer o Brasil. Essa era a ideia. Só que daí, nessa entrevista, né, Isa, a gente descobriu com esse técnico da Embrapa que quem escrevia as especificações técnicas da licitação era a Embrapa. A Embrapa escrevia as especificações técnicas, o PNUD pegava essas especificações e aí organizava as licitações. Aí tem duas questões. Primeiro, se a licitação técnica está sendo escrita pelo Brasil, qual é a chance de empresas africanas se adequarem tecnicamente a essas licitações? Que um técnico brasileiro escrevendo uma especificação técnica, ele vai estar na cabeça com quais especificações? As especificações do Brasil. Então, assim, não é surpreendente que o Brasil tivesse competitividade para ganhar as licitações, né? Segundo, às vezes as empresas africanas, elas até existiam, mas elas não conseguiriam sustentar o que estava sendo pedido aí sim pelo PNUD, porque você assina um contrato com a ONU. Então, para fornecer o serviço para a ONU, você tem que atender uma série de especificações internacionais. Isso era muito difícil. O técnico da Embrapa deu um exemplo das caminhonetes 4x4. Até tinha empresas na África que podiam trazer essas caminhonetes 4x4. Mas eles não conseguiam liberar esses carros dentro dos padrões que a ONU exigia. Então, você tem duplamente um processo que é desigual. É um processo de licitações que não foi pensado mesmo para abrir espaço para as empresas africanas, né? E o que a gente colocou no artigo, né, Isa, por que não fazer um processo de licitação para impulsionar as empresas africanas? Processos de licitação que tragam capacitações para tornar essas empresas competitivas, né? Então, é uma coisa bem legal, a Isa explorou com mais detalhes na mono do que no nosso artigo, né? Mas no nosso artigo a gente trouxe alguns trechos da entrevista, então pode consultar as duas coisas. E ter a paciência de entrar no site do PNUD, mas infelizmente durante o governo Bolsonaro, muitas dessas documentações desapareceram e elas têm que ser públicas, né?
Muitas delas desapareceram, a sorte é que a Isa tinha salvo offline, por isso salvem suas fontes offline, né? Então, aí deu para a gente consultar os materiais. Né? Muito bem. Alguma última questão? Acho que não, então vamos para o encerramento da palestra. Agora você encerra formalmente. Sim, vamos lá. Estou na câmera, Pan? Tá bom. Então, com isso, encerramos a nossa palestra. Gostaria de agradecer às duas autoras pela excelente apresentação. Gostaria também de agradecer a presença de todos que estão aqui hoje. Gostaria de lembrar que o artigo que elas estão citando está lá na nossa bio do Instagram e também vai estar o link do YouTube com a palestra na íntegra. Então, é só seguir no Instagram, @seriefacamp. Certo? Muito obrigado, pessoal. É isso. E agora queremos as pesquisas do Sul Global. Obrigada, Lisa. Foi ótimo. Foi sim. Se eu quiser me inspirar mais.